Tem um assunto que tem tomado também as redes sociais, é o da briga entre o cantor Wesley Safadão e a ex-esposa dele. O Safadão foi acusado por ela de tentar diminuir a pensão alimentícia que paga para o filho. Mas deu o que falar isso na internet. Nós até citamos aqui na Hora da Venenosa. Mas as brigas na justiça sobre valores de pensão costumam ser mais comuns do que a gente pode imaginar. Entre os anônimos mesmo, pessoas comuns. Mais comum ainda é mães de filhos, frutos de relacionamentos diferentes. Tem um filho com um pai, com outro pai, de relacionamentos que são diferentes. Essas mulheres sofrerem por não conseguir dar a mesma condição aos filhos por conta dos diferentes valores recebidos de cada pai. Como é que isso funciona? É estranho, né? E mais, o que as mulheres que não recebem pensão devem fazer nessa hora? A reportagem é importante, é prestação de serviço para você. A Thaís Santana conta. Balança. Por onde passa, ele arrasta multidões. E já pensou Atualmente, é o cantor brasileiro mais ouvido e também seguido nas redes sociais. Shows sempre lotados, talento e carisma que fizeram de Safadão o segundo maior cachê do país. Cada apresentação custa entre 400 a 600 mil reais. Agora está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Mas, ultimamente, o cantor tem se destacado por uma polêmica. A notícia do pedido de redução da pensão alimentícia do filho Yudi causou bastante dor de cabeça ao cantor. Apesar de negar através de nota enviada à imprensa, o assunto tem rendido discussões e causado problemas. A polêmica envolvendo o cantor Wesley Safadão e a ex-esposa Mileide Mihaly levantou a questão e a atenção para algumas perguntas e dúvidas que as pessoas têm sobre a pensão. Nós vamos conversar com o advogado Marcelo Murara, que vai ajudar a tirar algumas dessas dúvidas. O valor da pensão pode ser revisto, por exemplo? Pode sim. O direito civil, em especial o direito de família, é um direito que não é imutável. Isso significa que a qualquer instante, tanto a ex-esposa quanto o ex-companheiro, o ex-marido, podem pleitear na justiça a revisão dos valores que são recebidos ou que são pagos a título de alimentos. Existem alguns critérios para que possa haver essa revisão? Sim, basicamente existem alguns critérios. O Código Civil Brasileiro e o Código de Processo Civil, de uma forma bem simples, explicando, são os institutos que trazem até nós quais são os requisitos, quais são os critérios. Entre eles existe a necessidade de quem precisa do alimento, geralmente dos filhos menores ou da ex-companheira, mas também pode se atribuir a necessidade ao ex-marido ou ao ex-companheiro. A proporcionalidade dos ganhos do pai e da mãe, que devem contribuir num esforço conjunto para o bem-estar dos filhos menores, e também a necessidade. Então são esses três critérios: a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade, que permitem a revisão a qualquer instante, para mais ou para menos, no que se refere ao pagamento de alimentos. Essa secretária enfrenta embates duplos na justiça por conta da pensão alimentícia dos dois filhos, frutos de relacionamentos diferentes. Pagamentos nunca são em dias. Quando acontece perto de reajuste, não querem cumprir o reajuste, questionam plano de saúde, é sempre a mesma história. Sem contar o fato deles acharem que a gente usa em prol da gente, nós mesmos, né? E nunca em relação à criança. Os atrasos são comuns, ainda mais uma situação econômica e financeira tão precária como a nossa nos dias atuais, e a parte que se sente prejudicada ou a parte que necessita dos alimentos de forma pontual tem que buscar, através do advogado constituído ou através da defensoria pública, o exercício do seu direito, o recebimento desse crédito para alimentar tanto a mãe quanto o filho, no caso tradicional, no caso clássico. O descumprimento do pagamento pontual dos alimentos, ele vai levar ao exercício do direito da execução,
para fazer a cobrança desses valores. Essa execução pode ser apenas para cobrar os valores, mas também para buscar a prisão civil. E eu ressalto que é a única possibilidade de prisão civil no país, porque o Brasil aderiu ao Pacto São José da Costa Rica e o Brasil, na nossa Constituição, também não permite mais a prisão civil do infiel depositário, apenas a prisão civil do obrigado a pagar os alimentos e que não o faz. Para a Bruna, pior que o descumprimento da lei é mesmo o descaso dos pais, o desinteresse pelos pequenos. Desde o início sempre falei, tentei aproximar, sempre falando, eles precisam de você, precisa ter contato. A pensão é uma questão de dinheiro que é para suprir as necessidades da criança, mas nada equivale, exatamente, substitui o amor, o carinho e a atenção. Melhor é sempre o bom senso, porque os alimentos basicamente são in natura ou são in pecúnia. Muitas vezes se fazem acordos onde o pai se obriga a pagar alimentos de forma in natura, ou então ele se obriga como responsável financeiro do colégio ou do plano de saúde, e nos reajustes, nas dificuldades existentes, a pessoa mais necessitada fica desamparada. E eu sempre recomendo que se busque fazer um acordo onde os alimentos serão pagos em dinheiro, são depositados na conta daquele que tem a guarda definitiva ou da guarda compartilhada com o lar de referência, no caso da mãe, normalmente. E dessa forma você consegue fazer a revisão de uma forma mais célere e também, se for o caso, fixar os alimentos em salários mínimos. Reajustado o salário mínimo, automaticamente está reajustado o valor dos alimentos.